Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos aqui, direto do estúdio Nakachove, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Um abraço carinhoso a todos os nossos amigos. Nessa sexta-feira de feriado da Paixão, né, a Semana Santa. Hoje o pessoal aí se reunindo com a família, alguns viajando, outros pegando aí um sítio, uma praia, enfim, todo mundo dando uma relaxada, né? Numa data tão importante, aquele o soberano, aquele que cuida de todos nós, foi ao sacrifício por nós. Então, não esqueçamos que é um dia terminantemente voltado à santificação. É um prazer estar aqui com o senhor, com a senhora, mais uma vez nessa tarde e dizer que a gente vai estar aí com alguns assuntos polêmicos, trazendo a dengue mais uma vez, falando de segurança a nível nacional e também para o exterior aí, esse caso Marielle Franco, que as perguntas não se calam, né? Irmãos Brazão e a preocupação, né, do povo brasileiro com tudo isso aí. Independente de direita, esquerda, essa inconsistência e insegurança jurídica que vivemos na atualidade. Então a gente está aí com bastante assunto aí nessa bela tarde aí, as chuvas já deram a cessada. Agora o nosso relógio está registrando aqui 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília, e vamos seguir com a nossa programação. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao senhor e à senhora pela oportunidade de estar nos atendendo, nos ouvindo, nos assistindo, para que a gente possa junto aí ter um programa muito agradável. Estamos aí com o seu Natels, que está se recuperando de uma dengue, diretor aqui do nosso espaço, na técnica o Petri, e vamos lá, né, Petri, seu Natels? Bom, começar com a dengue, né? O seu Natels até nos procurou essa semana o que fazer com a dengue, e pedindo para o doutor Rafui também, para a esposa do nosso amigo que é da área de segurança, por telefone nos comunicou uma coisa muito importante. Dipirona, né? Muito líquido, de preferência água e sucos, né? Não tão carregados. E se a febre tiver um pouco mais persistente, banhos mornos, né? Procurar repousar, né, seu Natels? Que foi fundamental para uma breve e boa recuperação, né? Então, dizer para o senhor e para a senhora, não entre em desespero. Nós estamos com uma demanda muito grande no setor de saúde, embora o pessoal tenha se desdobrado para atender, mas nós estamos com um surto aí, e tanto o nosso hospital como a rede pública municipal de saúde está abarrotada de pessoas. Só vá ao médico efetivamente se for maior gravidade, se vê que não está passando, a febre não está baixando, né? Os nossos amigos médicos, mandar nesse momento aí um abraço para o doutor Rafu, doutor Wellington, doutor Luiz Antônio, que está se recuperando, né? Teve um probleminha ortopédico, né? Estamos mandando aí do nosso estúdio aí um abraço para todos eles, doutora Tereza, doutora Natália, e dizer que é muito bom ter vocês como nossos amigos, né? Que está sempre tirando dúvidas, sempre nos ajudando com um ou outro problema e evitando dessa forma que nós também sejamos mais um paciente nas filas aí já dos tão lotados sistemas de saúde, tanto municipal como o nosso hospital regional. Então, voltando aí, o senhor e a senhora, não esqueça, remédios nesse momento não pode se ministrar no caso da dengue, a não ser dipirona. Não sou eu que estou falando, são os profissionais da área, né? O doutor Rafu nos deu um suporte aí, então a gente está reiterando esse tratamento. Dipirona,
muita água, muitos líquidos, e se a febre estiver persistindo, banhos mornos, e na continuidade, na não cessação de tudo isso aí sim procurar um médico aí, né? Tivemos aí casos aí de muitas reclamações aí na área de segurança. Até foi passado aqui do nosso bairro um assalto a duas meninas, né? Pelo que me consta. Aí aquele convencional esquema: dois motoqueiros, os horários agora a gente nem pode só estar falando que é na madrugada, ou seja, está tendo muitos casos de assalto, tanto na parte da manhã ou madrugada, digamos assim, onde as pessoas estão saindo dos seus lares. Então aqui, Castelo, Ione, São José e esse lado sul aqui do município, nós estamos com muita incidência de crimes contra o munícipe. A gente quer fazer mais uma vez aqui um apelo, como polícia que eu fui, para as nossas forças de segurança, que procurem estar dentro do contexto, fazendo um patrulhamento mais acirrado. A gente está tendo uma demanda muito grande em bairros que está acontecendo assim diuturnamente, então isso naturalmente já mostra uma coisa muito clara: a falta de patrulhamento ostensivo feito pela Polícia Militar e corroborado, apoiado pela nossa Guarda Municipal. Acabamos aí de ter informações que a Guarda foi contemplada com vários guardas, então é importante que a gente tenha uma resposta clara aí. No tocante à segurança aí, também tivemos aí vários pedidos dos moradores do São José, assalto também, efetuado com motoqueiros, né? Então, a gente entende que em algum ponto aí a segurança está falhando. Eu acho que os comandantes, os responsáveis aí pela segurança, têm que procurar fazer um planejamento para que nós possamos evitar esses tipos de crime. Crime esse que alastra pelo país, mas não adianta nós não cuidarmos da nossa casa e se preocupar com o vizinho. A gente só divide aquilo que a gente tem. A gente não tem segurança, não tem como estar ajudando os outros. O que a gente nesse momento está pedindo é para que tenha um reaparelhamento, que se discuta muito isso aí, para que tenhamos resultados palpáveis na mão. Agora são 14h21. Nós estamos aqui direto de Ferraz de Vasconcelos, do estúdio Nakachov, levando informações, e temos bastante assunto aí. Falamos da dengue um pouquinho, estamos falando da segurança. Mandar um abraço para Socorro, mandar um abraço aí também para o Valdir, sua família. Teve também o Elias lá assaltado na porta de casa, né? É uma vergonha. As pessoas saem para trabalhar e são vilipendiadas, elas são agredidas no seu direito de ir e vir. O jovem saindo 5h30, 6 horas para ir trabalhar, com o seu celular, com poucos recursos, dado a todas as dificuldades que nós temos, e assim que ele sai portão afora, tem o seu direito de cidadão vilipendiado, né? Então a gente fica muito triste. Eu fico irritado quando eu tenho que falar disso aí, porque a gente tem cobrado muito. Fui objeto, enquanto vereador, de uma denúncia da Polícia Militar, do comando, por criticar, seu Natelso, aqui o sistema de segurança, porque nós não precisamos de politiqueiro na cidade. Nós precisamos de uma polícia efetiva. Nós precisamos de pessoas que se doam. O polícia, ele é igual o sacerdote, ele tem que se doar, ele tá ali, ele sabe o que ele ganha. Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem que sair preparado para enfrentar todas as mazelas de segurança.
Nós não estamos precisando de mais político nas forças, nós estamos precisando de resultados na rua. Quando se cobra resultados e entendo eu que com legitimidade, porque fiquei por 35 anos nas forças de segurança, a gente sabe o que nós estamos pedindo. Quando se fala em patrulhamento ostensivo, já está trazendo a segurança, está trazendo a sensação de segurança. Se tiver um delinquente na esquina lá, passar uma viatura, aquele delinquente vai assaltar o pai de família, vai arrombar uma casa, ele vai pensar duas vezes. Por quê? Passou uma viatura, logo aquela viatura está na área. Se tiver uma denúncia antes, durante ou depois daquele crime, um arrombamento, um assalto, a probabilidade dele ser apanhado é muito maior. Por quê? Naquele local está tendo uma viatura. Tem pessoas que falam que fazem semanas que não passa uma viatura na rua. E são bairros carregados, São Mateus. Não estamos falando do centro, que passa a viatura da Civil, passa o bombeiro, passa tudo quanto é tipo de aparato militar por seu centro e deslocamentos. Mas nós estamos falando de bairros carregados. Nós estamos com um problema, por exemplo, na rua João Paulo II, Margarida. João Paulo II Margarida, estive lá e de forma anônima, alguns moradores nos disseram que essas maldições do tráfico põem iluminação na rua, eles vão lá e arrebentam a iluminação. É pôr e colocar aqui que o poder municipal com seus parcos recursos fez. Não colocou mais. Não coloca iluminação, o prejuízo é de quem? Da comunidade, né? Daquela pessoa que sai para trabalhar, aquela pessoa que sai para estudar, aquela pessoa que sai com dignidade para ir buscar o seu pão, aí fica à mercê, refém de tudo quanto é tipo de delinquente. E detalhe, eu estive no local, eu fui um dia à noite para ver, e é realmente nojento. É nojento, então fica aqui, Polícia Militar, Guarda Municipal, os nossos amigos do setor de serviços urbanos, precisa de iluminação na rua João Paulo II, Santa Margarida. Rua João Paulo II, Santa Margarida. A população não aguenta mais o descaso das forças de segurança. Nós temos que negligenciar isso aí? Não. Quero também estar dando uma faladinha aqui, o meu ponto de vista, né? Porque nós ainda temos o direito de ir e vir, a não ser que tentam rasgar a Constituição. Mas nós temos o direito de expressar, salvaguardado o respeito, e os excessos também a gente responde. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: com referência à segurança, nós temos que ter olhos abertos. Não pode cochilar. A segurança não tem feriado, a segurança não tem chuva, não tem sol, não tem neblina, porque o crime não para. O crime é diuturno. Se ligarmos qualquer canal de reportagens voltadas para a segurança, a gente vê que não tem dia, não tem hora. A gente fica lamentavelmente vendo, a pessoa não pode deixar o seu veículo um segundo que delinquentes já estão furtando. Não pode sair ou chegar do comércio, alguma coisa que é seguido e é assaltado. O furto ninguém vê. O roubo, o assalto tem contato, uma armada ou quantidade de delinquentes. Então, a gente aqui do Estúdio Nakachov, da TV Nakachov, o que é? A gente quer alertar os senhores. Reclamem, pegue o telefone, denunciem, façam as denúncias de modo apócrifo, que ninguém vai saber, é anônimo. Porque se a gente não reclamar, a coisa vai continuar desse jeito aí, né? Teve essa semana aí também com segurança, um assunto muito chato, né, que ocorreu há mais de 6 anos, se não me falha a memória, da vereadora na ocasião, Marielle Franco. E a gente vê que as coisas não são sérias, né? Quando você vê que o próprio sistema que tem que proteger a sociedade, seu Natelso, um
auditor do Tribunal de Contas, né? Um conselheiro ou o que o vale, uma pessoa que decide, né? Um deputado federal, um delegado de polícia, não um delegado, o delegado geral de polícia, um delegado chefe do sistema da delegacia de homicídios, que é uma das é o diamante da polícia, é o setor de homicídios, porque o próprio nome diz, trabalha com homicídios, trabalha com a vida. Aí, seu Natel, o que acontece, seu Petro? A gente se depara o quê? Se depara com um crime aí, todo mundo acusa todo mundo, não estou falando em esquerda, não estou falando em direita. Eu estou falando na canalice que nós chegamos e o desrespeito com o ser humano, o povo brasileiro. Porque você paga duros impostos. Duros impostos. Duros impostos. Se não pagar a água, que 30 dias, daqui a pouco estão te cortando. E o seu nome está indo para algum lugar não legal. Se não pagar a luz, a mesma coisa, seu nome vai para algum lugar. Aí as pessoas que têm o dever constitucional de nos proteger são as pessoas que estão matando, são as pessoas que estão articulando seu homicídio, da sua família, mas não é comigo. E se fosse com você? Aí é dolorido, aí é duro. E se fosse com o seu filho, o seu ente querido, um vizinho, uma pessoa do seu convívio? Então a gente faz esse chamamento que é uma vergonha. E é uma vergonha e a gente vê que os nossos instrumentos legais para coibir isso aí acabam se acovardando. Tinha um vereador que ele falava a seguinte coisa, era uma frase assim: tartaruga em cima da árvore ou é enchente ou é mão de gente, né? E o que eu quero dizer, também mandar um abraço para o sempre vereador Fabinho, vereador Antônio Carlos lá do Margarida, um parceiraço. Também estender meus cumprimentos para a Débora, doutora Débora e doutor Ricardo, também aguerridos, parceiros, ímpar. Também na pessoa do Diego, cumprimentar a equipe Roberto Souza, equipe doutor Rafu, que tem feito um brilhante trabalho aí também com mutirões na área de saúde. Retomando, as pessoas, sintetizando, as pessoas que são pagas com o dinheiro que você vai lá, que do ano, dos 12 meses aí, uns 3, 4 meses, com certeza você trabalha para pagar imposto, essas pessoas que estão articulando as mortes, as pessoas que estão articulando esses homicídios que não têm pé e nem cabeça. Aí, quem matou Marielle? Chegou já algumas pessoas. Quem matou Marielle? Irmãos Brazão, mais o tal de rival delegado, mais não sei quem, mais um aqui, o outro ali. Temos aí 6, 7 pessoas, seu Natelso. Já dá pra gente falar em organização criminosa. É assim que funciona. Já vamos falar em organização criminosa. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: esse crime ficou patinando 6 anos, patinando junto à Polícia Estadual do Rio de Janeiro. Polícia Estadual Rio de Janeiro, Polícia Federal Brasília e todo o território. E aí entrou a Polícia Federal e li as 479 páginas aí, li os relatórios, li a investigação. Quero dizer, como polícia e também experiente, muito bem elaborado, mas me chamou a atenção uma coisa muito complicada. O senhor, a senhora que está aí do outro lado da tela, observe esse detalhe. Agora, o pessoal que ficou 6 anos cobrando quem matou Marielle Franco, pediram para não tirar, não mais federalizar as investigações. Por que, seu Natelso? Por quê? A gente faz uma pausa e fica o porquê. Até porque nós podemos perder uns minutos com essa pergunta,
Porque está todo mundo. Não estou falando de direita e de esquerda, seu Natelso. Eu estou falando que são 6 anos perguntando quem matou Marielle Franco. Chegaram alguns nomes. Alguns nomes. Mas aí me parece que a coisa começaram a puxar a corda e tem muito mais gente. Aí a pergunta é: tem seriedade nesse país? Tem seriedade? Como que o senhor e a senhora pode falar, moro, vivo num país justo? Se eu for pego com drogas, vou ser criminalizado. Porque o grande problema, nós já vamos falar disso aí já já, da maconha, do crack, do K9, das mais variadas drogas aí. Vamos falar nisso já já. Vamos lá, drogas, para não esquecermos aqui. Mas vamos falar, voltar nessa tese. Eu não estou culpando direita, não estou culpando esquerda. Eu tenho as minhas convicções de direita, mas respeito todas as pessoas, religião, esporte e outras coisas a gente não discute. Cada um tem o seu, né? Agora a pergunta é o seguinte: ficamos discutindo ou ouvindo em todos os meios de comunicação para mais de 6 anos quem matou Marielle Franco. Apareceu. Aí começou a ter uma investigação, não que não fosse séria no Estado, não estou dizendo isso aí, porque não vi a investigação lá. Vou falar do que eu vi. Aos meus olhos, como técnico de segurança, muito bom. Só vou deixar aqui o meu palpite, não pode parar. Sabe por quê? Porque a impressão que dá, porque tem muita gente que está aí com poder altíssimo que pode estar envolvido nesse crime. Então, tem que continuar federalizado essa investigação. Por que federalizado? Porque tem mais condições, tem mais abertura. A Polícia Estadual, se ela for fazer ingerência em outro estado, tem toda uma burocracia. Eu já saí de Mogi para prender pessoas em Curitiba. Tem toda uma dinâmica, tem toda uma burocracia. Ao passo que a Polícia Federal, ela já tem essa facilidade, porque ela tem delegacia em todos os estados da federação. Então, a facilidade e as condições são muito mais tranquilas para se chegar a um consenso aí e fechar esse serviço. E para encerrar, você, o senhor, a senhora que está nos ouvindo aí, estamos aqui na TV Nakachov, Ferraz Vasconcelos, São Paulo, nessa tarde maravilhosa, fresquinha, dizer o seguinte: chegamos aí a um deputado, chegamos a delegados que são os responsáveis pela Polícia Civil do Rio, né? Chegamos aí a alguns ex-militares, né? Enfim, caminhou desse tamanho aí. Mas eu só quero deixar aqui uma pergunta que até agora não ficou claro. E por isso que eu insisto para que essa investigação continue. Qual foi a motivação desse crime? Ela é tão importante quanto saber quem praticou o crime. Por quê? De repente são interesses tão grandes que vai justificar a União, a Polícia Federal está dando continuidade a essas investigações. Por quê? Porque a coisa transcende, a coisa vai muito além do Rio de Janeiro. Não tenho nada contra o povo do Rio de Janeiro, mas como policial que fui, eu tenho aversão ao que existe ali. Parece que ali é a escola do crime, parece que tudo que não presta na área de crime parece que nasce lá. Nada contra o povo, que é um povo bom, carioca, tive algumas vezes lá, mas falar assim, Roberto, você vai para o Rio de Janeiro, para Copacabana, vai para onde for, Angra, Búzios,
Até quero mandar um abraço para a Eliane e para o Pedro, que ontem viajaram para o Arraial do Cabo, né? Estão passeando. Que Deus os guarde, tenham um passeio muito bom. E a gente fica preocupado porque não deve, não pode parar essa investigação. Fica aqui o nosso apelo. Polícia Federal, promotoria, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todas as forças de segurança aí, todos voltados à justiça, têm que fazer uma força-tarefa para pôr esses delinquentes aí, sejam deputados, sejam do tribunal, sejam policiais, sejam pessoas comuns, de direita, de esquerda, de centro, do raio que o parta, tem que ir para a cadeia, porque eles ainda, além de tudo, eles usam dinheiro que sai do contribuinte para estar prejudicando o contribuinte. É inadmissível isso aí. Também está tendo uma discussão muito grande, aliás, duas, né, seu Natal, essa semana. E o povo não pode só estar atrás do seu churrasquinho, só acompanhar a novela, só atrás do seu futebol. A gente tem que também estar vendo o que está acontecendo com o nosso país. Nós somos o país. Todo o poder emana do povo. Todo o poder vem do senhor, da senhora, do seu vizinho, dos seus parentes. Nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades. Tem que cobrar do seu deputado, tem que cobrar do seu vereador, tem que cobrar dos seus governantes. E vamos lá, uma coisa muito interessante. Quero mandar aqui um abraço para o Eduardo também, Eduardão, o lá do Foto Ideal, uma pessoa que nos apoia muito, hoje não pôde vir porque está aí com compromisso, mas um abraço, Du, Deus te abençoe. Mandar lá um abraço também pro Diego lá, todo o pessoal lá do pesqueiro lá, Primo Ceará, Deus abençoe vocês. Quem quiser pegar um peixe fresquinho, um preço legal, dá um pulo lá no pesqueiro Primo Ceará, procura o Diego, procura lá o Rafa lá e fala para eles dar desconto. Um abraço para vocês aí. Bom, continuando, dois assuntos de extrema importância que a sociedade não pode negligenciar. O senhor, a senhora, discuta isso aí, é uma coisa muito importante. Primeiro, drogas. O nosso sistema republicano, presidencialista, ele é composto pelo legislativo, pelo executivo e o judiciário. E o judiciário, ele não é eleito, né? O ministro, ele é escolhido, mas ninguém é eleito. Então, entendo que nosso sistema, nós temos duas instituições, o executivo, que executa, e o legislativo, que legisla. E hoje o judiciário, que aplica. Judiciário aplica a lei, ele não interpreta. Quem interpreta a lei é quem faz. Se a lei estiver aqui, vamos adequar. Mas não é para o judiciário interpretar a lei. A lei é lá. Roubou, é primário, vai ser condenado a 5 anos e 4 meses. Furtou, vai ser condenado a 3. Estupro, enfim. A lei ela tem que ser definida para que o juiz possa aplicar e fazer a dosimetria da pena. Agora, interpretar é o Congresso. O Congresso Nacional. Não é o STF, não é o juiz, não é o desembargador, não é o ministro, ou quem queira, quem tenta fazer, ou muitas vezes nem pode faz, que vai fazer isso aí. Então eu quero, ao meu ver aqui, esse famigerado Congresso, não sou eleitor, eu posso criticar. Chamou a responsabilidade da criminalização ou descriminalização das drogas. Por que, seu Natelso? Quando a pessoa é pega com um cigarro de maconha, ou um pino de cocaína, ou uma pedra de crack, a gente, pela lei, fala que ele está portando aquela droga.
Ele vai ser submetido a uma revista pelas forças de segurança, vai levar até uma delegacia, lá vai tomar as providências, ou paga uma fiança, enfim. A gente tem que estar vendo aí efetivamente a lei, vai ser fichado e vai responder, né? Agora, descriminalizar essa maconha, essa pedra, esse pino de cocaína, ninguém se preocupou com o mais relevante nesse arcabouço aqui. Ou seja, nessa estrutura. Por quê? Essa maconha aqui, ela não caiu do céu. O senhor não foi na farmácia, não comprou. O seu filho não foi na padaria. O seu filho não foi na tabacaria. O seu filho foi para o traficante e os seus braços. Se a gente falar em descriminalização aqui, o que a gente está fomentando lá em cima? O tráfico, o traficante, essas maldições que existem na sociedade. E aí, o senhor, a senhora, que tem filhos adolescentes, que estão subjugados a todas as camadas sociais, na escola, numa quadra de futebol, num campo de futebol, nas ruas, no bar, na lanchonete, na tabacaria, nos salões de baile, está muito suscetível a quê? Tomou uma cerveja, tomou uma caipirinha, tomou um drink, tem um negócio aqui, vamos experimentar. A gente tem que coibir isso aí, porque já está a coisa extremamente complicada sendo criminalizado. A conta que nós temos que fazer e se descriminalizar não vai fechar, o que é? O crime vai ter um up, o crime vai subir. Aí a senhora, o senhor aí, do São José, Castelo, que fica tendo seus filhos assaltados aí, quando vão estudar, quando estão chegando, quando sai para trabalhar, às vezes até de madrugada. E vou falar uma coisa, seu Natel, antigamente era difícil vagabundo, porque o próprio nome diz, né? Vagabundo. Vagabundo, ele é vagabundo. A gente fala com todo respeito ao jacaré crocodilo, eles eram igual o jacaré crocodilo. Só sai quando o sol tá rachando, né? Mas agora não, os caras estão indo para um nicho social, uma classe social de trabalhadores, aqueles que saem às vezes com a sua marmita, o celular para estar se comunicando, dinheiro de passagem ou passe. Então, o crime migrou de horário. Era a parte da tarde, quando os bancos abrem, quando o comércio começa a efervescer, o que acontece? Vamos assaltar agora o coitado. Então, a droga, ela é um componente muito importante nessas ações. Se nós viermos contra essas ações, efetivamente, nós vamos estar coibindo, a gente vai estar melhorando essa situação, a gente vai estar desestimulando o traficante. E pasmem aí, daqui a pouco eu vou começar a trazer aqui, a gente vai ter que andar de colete, seu Natelso, os pontos de venda de droga aqui, a céu aberto e triste, sem ser molestados. E é incrível, né, seu Natelso? Todo mundo sabe onde está a droga. Todo mundo sabe onde está o tráfico. O que está acontecendo? Né? Aí a gente volta àquele ditado. Tartaruga na árvore enchente ou mão de gente. Se os traficantes estão tão à vontade aí, senhores da segurança, vamos largar a política, vamos correr atrás do crime. Somos pagos para isso, eu sou aposentado e vivo do que eu fiquei os 35 anos. Não tem mais como. Não tem como mais a sociedade ser tão perseguida, tão arrebentada, igual nós estamos vivendo esses últimos dias. E parece que virou
carne de vaca, arroz com feijão, tá tudo normal. Vamos deixar a coisa acontecer, porque é estranho. Eu não quero estar falando, mas qualquer hora dessa eu venho aqui, eu vou pedir para todo, até a técnica sair, para não se comprometer, e eu vou dar endereço, e eu vou cobrar, e eu vou mandar para o Ministério Público, porque é vergonhoso. É vergonhoso, em pleno século XXI, o tráfico está aqui às claras e ninguém toma providência. Por que será, né? Por que será? Por que será? Eu vou ter que vir aqui falar o que está acontecendo? Só tomem muito cuidado, viu? Que tem pessoas filmando. Tem pessoas filmando. Você aí, toma cuidado. Você tem que ir lá prender. Tem que ir lá prender. O vagabundo tá lá. Ah. O que está acontecendo? Então a gente, discretamente, né? Eu não sou discreto, mas em respeito a... Eu sou contratado aqui, eu tenho que respeitar as diretrizes aqui, eu não posso chutar o balde, né? Mas a gente vai começar a dar endereço. Viu o comandante da PM, viu o delegado titular de Ferraz? A população não aguenta. E você sabe por que que eu tenho, o senhor, a senhora aí que humildemente aí recebe essas nossas informações? Por quê? Meu celular virou uma central de reclamações. As pessoas reclamam. E eu fico contente porque confiam em mim. Confiam no meu trabalho, no meu perfil, que deixei um legado, aonde vou tenho respeito. Podem não gostar, né? Nem Cristo agradou todo mundo, de longe de sê-lo. Mas ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Gratidão, lealdade. A única coisa que o ser humano não abre mão, e é meu carro-chefe, é o respeito. Pode não gostar de mim, pode me odiar. Aliás, eu sou amado e odiado, mas tem que respeitar. Respeito eu não abro mão. Até por isso que eu me tornei advogado, para eu poder gritar, né? Eu fui processado aí, fui processado não, tive que ir às barras de uma delegacia que estava em inquérito para responder uma denunciação caluniosa, enquanto vereador. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Eu venho aqui e falo que lá no São José tá ruim o sistema de segurança. Eu venho aqui e falo que em bairros aqui muito próximo o tráfico está correndo a céu aberto e não está tendo nenhum tipo de repressão por quem deveria reprimir. Aí eu venho aqui e falo que a gente, ao invés de ter polícia, tem politiqueiros. Mas e o meu direito de expressar? E o artigo 5º lá? Liberdade de expressão. Preciso até ver aí o artigo. No artigo 5º que vem todo, direito de ir, de vir, todos iguais são perante a lei. Eu não posso vir falar aqui uma coisa, que o fulano é ladrão. Ó, o Zé das Couves lá do pé rachado, da cabeça grande é ladrão. E não provar. Aí é o quê? Uma calúnia. Né? Injúria, difamação, calúnia. Agora vim aqui falar que em tal bairro tá tendo tráfico próximo aqui. A luz do dia é calúnia? Eu tô caluniando quem? Falar que as pessoas estão sendo assaltadas quando sai portão afora, 5h30 da manhã, eu tô caluniando quem? Falar que a nossa Polícia Federal está de parabéns e que a minha opinião desse estudo da nossa diretoria, se assim eu posso tomar a liberdade de falar, que tem que começar a investigar, porque é lugar de vagabunda na cadeia. Mas aí a gente não tem segurança jurídica. Não me quero aqui, o senhor e a senhora, eu tenho o maior respeito, posso não concordar com linhas esquerdistas e também muitas vezes com a linha de direita, mas respeito todo mundo. O respeito, ele tem que prevalecer, né? E eu só discuto com pessoas que têm profundo conhecimento, senão eu nem abro discussão, porque senão fica muito ruim, né? Então eu quero dizer aqui nesse momento, né?
Estamos aqui direto da TV Espaço na Cachombe, Ferraz de Vasconcelos, batendo um papo com o senhor, com a senhora, trazendo alguns assuntos que às vezes o senhor pode até ouvir. O que eu só estou falando e praticando nesse momento é reiterando, é dando uma conotação maior para que o senhor não abra mão desse direito. Denuncie lugar de vagabunda na cadeia. Vamos falar de um assunto aí também muito interessante. Vou tomar uma água aqui. Nós vamos até pôr aqui na tela para eu não cometer nenhum gafe. Vamos lá. Nós temos, seu Natelso, paz, meu senhor, 5 saidinhas de delinquentes da cadeia. Aquela Rottweiler lá das quantas lá. Eu sou ruim, minha língua e meu inglês é meio ruim, né? Mas aquela senhorita lá que matou o pai e a mãe. Aí nós temos uma saidinha Dia dos Pais. Isso é uma coisa ridícula. Isso aí, quem tem oportunidade, graças a Deus eu tive oportunidade, sai lá para outros países, falam que nós, muito educadamente, peguei amizade lá, até na Colômbia, que nós somos um povo idiota. Olha aonde chegamos. E aí eu vou justificar. Mas, Roberto, eu não sou idiota. Seu Natel, sou idiota? Não. Petri, não. Vou justificar. O cara mata o pai e a mãe com requintes de crueldade. Vamos pôr até o nome lá. Era aqui, né? Rick Schoff das quantas aí. Caso Richthofen. Aí a pergunta é uma só, né? Com os irmãos Cravinho, tudo aquelas coisas. A pergunta é uma só. Voltando aí para não perder a linha de raciocínio e a sensibilidade que a coisa exige de nós. Dentre as saidinhas, nós temos essa aí, que é a Dia dos Pais. Uma aberração, né, seu Matheus? Aí eu vou lá fora e falo, pô, mas como é que uma pessoa mata os pais, aí chega no feriado de Dia dos Pais e ela sai? Aí a pergunta é uma só, ela sai para chorar, para ir visitar o túmulo, para matar mais alguém, para encontrar com um vagabundo? O que eu vou esperar do ser humano desse aí? Eu te pergunto pro senhor, pra senhora aí. O que esperar de um ser humano desse? Viu? Ser humano vazio. Essa é uma das saidinhas. Tivemos a de Páscoa também, é isso, né? Tivemos a de Páscoa. 35, 40 mil delinquentes na rua. É um dos poucos sistemas que a pessoa mata, rouba, estupra, ocasiona tudo quanto é tipo de problema para a sociedade, para mim, para o senhor, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. E ele é beneficiado. Né? Um país que tem um presídio federal de segurança máxima, onde 2 delinquentes de altíssima periculosidade fogem. Um sistema jurídico que não dá segurança. Quero parabenizar
O Congresso que tomou vergonha na cara e fez o seu papel. Está criminalizando o porte de drogas. Parabéns aos congressistas. Parabéns aos congressistas que também nessa mesma linha tá já com a PEC. Acredito que já para ser sancionada. Só falta ser sancionada e publicada para que não tenhamos mais saidinha de dia disso, de dia daquilo, de dia daquele lá. Chega, ninguém precisa. A gente tem muitos crimes, eu posso falar com veracidade, legitimidade, que fiquei numa delegacia muitas décadas, que muitos desses delinquentes que saem nessa época aqui, o que acontece? Voltam para o crime, matando, estuprando, fazendo tudo quanto é tipo de situação que, se ele tivesse lá pagando, ele não faria. Ah, mas o crime está legal, o crime baixou. A estatística está dizendo, nós temos uma cidade de 220 mil habitantes, tivemos um homicídio. Parabéns, nós tivemos um homicídio, o crime baixou, parabéns, vamos fazer conta, você que está aí do lado de lá. E se esse homicídio foi na sua família, a segurança funcionou? Funcionou para os 219 mil habitantes, 999. E a sua família que perdeu um ente? Funcionou? Seu filho por causa de um celular, por causa de uma mochila, por causa de uma moto. Aí a pergunta é uma só. Nós temos que ter leis para ser cumprida. Inclusive, seu Natel, sou vítima hoje pelo não cumprimento de leis. Né? Vamos para Brasília, vamos para STJ, vamos para STF, batemos em todas as portas. E a gente está esperando justiça. Quero mandar um abraço para o vereador Fábio aqui. E a gente está aí, aguardando justiça. Quando eu saía para trabalhar, eu me prostava no chão, com o joelho dobrado, e pedia a Deus o seguinte: me ilumine para que eu possa ser um instrumento do bem, que eu possa ser justo. E nesse mundo de Deus, ninguém suporta injustiça. Vou pagar por algo que fiz. Vou pagar, tenho que ter consciência. Pagar por algo que não fizemos é difícil. Então, Fábio, fica aqui meu abraço para você, parabéns pela sua postura, digna de um pastor, de um guerreiro, e a luta não acabou não. Então, resumindo aí a saidinha de banco, a saidinha do sistema prisional, a gente tem 5 saidinhas dessa aí, e eu entendo o seguinte, cá com a minha ignorância. O preso, ele foi condenado a X anos, 5 anos e 4 meses num assalto comum. Isso aqui vai dar 5 anos, 64 meses. Ele fica 1/6. Ele vai ficar 1/3 no fechado. Esse 1/3 corta pela metade, ele vai ficar 1/6 no semiaberto. Depois põe tornozeleiro, enfim, ele tem benefícios, vai para a rua. Agora, a grande preocupação é uma só. Por que se já tem tantos benefícios, tanta benevolência dessa sociedade hipócrita? Porque aquele mesmo cara que sai é o cara que vai voltar a denegrir, com raríssimas exceções. Um ladrão ruim, ele pode virar um ladrão bom, ser menos agressivo. Mas bom ele nunca vai ser. Ele vai deixar de roubar, mas se ele tiver oportunidade, ele espianta ou furta. Né? Então, uma pessoa boa, ele pode amanhã ficar ruim. Uma pessoa ruim ficar boa, ele pode ser bom no que ele vai ficar melhor, vai ficar mais prático. Mas falar que ele vai efetivamente, eu tenho minha dúvida. Conheço algumas pessoas, tem umas que, não vou falar nome para não expor, mas quero mandar um abraço, são pais de famílias, hoje se regeneraram e serviu de lição. Mas o que a gente não pode falar nada
enigmático, né? Então, o que eu quero dizer, resumindo, é o seguinte: sou contra essas saidinhas aí. Vai ter já o benefício, foi condenado a 5-4, puxa um terço daqui, puxa um sexto, daqui a pouco tá na rua, beleza. Agora, dentro desse esquema, ficar saindo, isso não existe. Natal é para quem merece. Ano Novo é para quem faz jus. Saidinha pro Dia dos Pais é para quem honra o pai e a mãe. Se o cara não honra nem o pai e a mãe dele, ele matou, arrancou o pescoço, a cabeça com os amigos, imagina o meu pai. Imagina eu que sou pai. Precisa falar alguma coisa? Então, é um projeto de lei, uma emenda constitucional, né? E já está para ser sancionado. Esperamos que independente de esquerda, de direita, seja sancionado, publicado, que nós tenhamos uma sociedade mais justa, né? Esses 35 mil indivíduos não precisam, eles não vão fomentar a economia, não vão visitar a família, que a primeira coisa que eles fazem é jogar a família na lata do lixo. Não vão trazer nenhum benefício, só vão dar gasto para o contribuinte, que ainda tem que dar vale, tem que não sei o quê, ou ele vai sair de lá e vai roubar alguém, né? Então eu quero dizer aqui que nós aqui do estúdio estamos nesse momento parabenizando o Congresso por essas duas importantes ações. Não foram omissos, porque o STF, constitucionalmente, ele julga, ele preserva a Constituição, ele não tem que adequar a lei. Ministro não tem que votar se criminaliza ou descriminaliza. Ministro tem que votar lá, chegou um problema, é legal, não é constitucional, não é constitucional. É tão somente isso. Nós estamos já às 15h04 aí nessa agradável tarde, aqui direto do estúdio Nakachov, Ferraz Vasconcelos, São Paulo, levando um pouquinho de informações para o senhor, para a senhora, fazer uma tomada aqui, falamos bastante aí da dengue, falamos de segurança, falamos aí dos dois, desse caso aí que ficou assim, patenteado, né, na mídia aí, tanto internacional, foi motivo aí de discussão em todos os canais de imprensa, que é o caso da Marielle, e estamos falando também nessas duas ações do Congresso que, gente como advogado, a lei ela tem que ser clara, a lei ela não pode ter correntes. Centro, esquerda, direita, a lei. Falando de ideologia. A lei tem que ser curta, grossa, objetiva e trazer praticidade. Infelizmente, a maioria das nossas leis, ela tem uma vírgula antes ou uma vírgula depois que bagunça tudo, aí fica essa salada que ninguém se entende, né? Aí abre portas para corrupção, abre porteiras para corrupção, e aí é só Deus na sua vida, na minha e de todos nós. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? A gente está aqui fazendo um questionamento de uma coisa também muito importante. Por que a nossa mídia não faz o papel dela? Por que a gente tem que ter uma mídia marrom? Por que nós não levamos para o senhor e para a senhora o que está acontecendo? Por que nós não trazemos os fatos? Por que nós, mídia, somos obrigados a ficar vendo as narrativas da própria imprensa, né? E aí, a coisa se era ruim, né? Porque a pior coisa que tem para um ser humano, por mais indigno que ele seja, por mais melhorando, por mais sem dignidade que ele seja, ele chegar num restaurante, chegar numa igreja, chegar numa feira, primeiro que ele não pode ir, mas vamos lá, as pessoas, nossas autoridades que viajam, ser chamado, achincalhado, chamado de vagabundo, de corrupto, de que é um câncer, é um cancro para o nosso país. Cadê a dignidade? Como que é triste a gente ligar uma televisão e a gente ficar vendo o presidente da República ser achincalhado
dos nomes mais desastrosos possível. Aí a gente se pergunta, como fica a nossa dignidade, povo brasileiro? Como que fica a nossa dignidade? Porque eu, enquanto impostado vereador, estou afastado sob júdice, eu represento as pessoas. Eu não posso sair na rua, ser chamado de caloteiro, de sem vergonha, de mal familiar, de uma pessoa que não respeita a sociedade. Eu estou representando quem, seu Natelso? Ninguém. Nesse momento, alguém quer uma pessoa que o represente com essas características, esses adjetivos? Não. Como a gente também questiona, é vergonhoso ligar a televisão que nosso presidente é isso, que nosso presidente é aquilo, que é descondenado, que é não sei o quê, que nosso STJ, nosso STF, que é isso, que é aquilo. Bom, um abraço aí pro Rafael, Edson, Kleber, PT, Fabinho, todos lá do Pesqueiro Primo Ceará, que estão lá trabalhando para levar o seu peixinho, para levar nesse dia de Sexta-feira Santa e a sua mistura. Ainda dá tempo, eles estão lá com uma quantidade boa de peixe e aproveita nessa tarde gostosa. Vai fazer um passeio, comer um petisco lá, tomar uma cerveja, um refrigerante e levar o seu peixinho para casa. Um abraço aí para vocês. Beijo no coração. Vamos lá, Du. Bom, já falamos um pouco de cada coisa aí, já mandamos nosso recado. Fiquem atentos aí, um final de semana prolongado. Quem for viajar, muito cuidado nas pistas. Estava aí fazendo uma varredura aí, vi que está tendo muito acidente nas autopistas. Litoral também é complicado, muito cheio. Então, o senhor e a senhora que for viajar, toma muito cuidado. Faça revisão no carro, um pneu careca, uma falta de freio, câmbio, enfim. Procure se atentar a todos os detalhes, porque nós temos incidentes, mas muitos acidentes a gente pode evitar. For viajar, deixar a casa sozinha, recomenda ao seu vizinho, um parente, para que não tenha no retorno surpresas agradáveis. For ao banco também, certifique que não está sendo no caixa eletrônico, certifique se não está sendo seguido, não tem pessoas com outras intenções. Procura ao entrar e sair de casa também, redobrar atenção. Só isso, né? Que todos tenham perante Deus um belo final de feriado, um fim de semana abençoado e que Deus nos conceda todos esses dias e saúde para que nós possamos estar aqui outras vezes juntos. Tudo de bom, um abraço. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Obrigado, seu Natelso, obrigado, Petri.